Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo com questões de micologia. Se você está assistindo esse vídeo é porque você tem algum interesse em micologia médica. Meu nome é Viviane Reis, eu sou professora de micologia e esse quiz a gente colocou lá no na nossa página do Instagram. Então, se você ainda não fez o quiz, vai lá na nossa página, assista os destaques e você vai conseguir responder a esse quiz e depois volta aqui porque se você tiver alguma dúvida, com certeza ela vai estar nesse vídeo, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão, a gente tem o seguinte: qual alternativa representa uma onicomicose subungueal proximal, né? Então temos 4 imagens de onicomicoses e a pergunta é qual é a onicomicose proximal, né? Então a gente precisa lembrar que as onicomicoses, né, a gente tem várias formas clínicas de onicomicose. A subungueal distal é a mais comum, né, mas a gente tem vários casos também de onicomicose subungueal proximal, de onicodistrofia total e de onicomicose branca superficial. Então vamos olhar cada uma dessas imagens para a gente conseguir responder corretamente. Então a primeira imagem, ela mostra uma melanonique esverdeada, né, a unha tá meio esverdeada aqui, principalmente no centro, né? Isso pode ser uma onicomicose, tanto por levedura, como também pode ser uma onicobacteriose, né? Normalmente, quando a gente tem um aspecto esverdeado ali, tá bastante relacionado com pseudomonas. Mas, enfim, fungo também pode fazer esse quadro clínico ou pode fazer uma concomitância com a bactéria. E aqui a gente não tem uma forma proximal, né? A gente tem essa melanonique esverdeada bem no centro da unha, não é nem muito proximal e nem muito distal. Na imagem B, a gente tem aqui uma macromoníquia também, uma melanoníquia, mais distal, né, e não tem um acometimento proximal, né, então aqui também não é a alternativa correta, a gente tem uma onicomicose subungueal distal. Na letra C, a gente também tem uma forma que é proximal, né? Desculpa, que é distal, né? Então aqui, ó, o acometimento da unha tá bem na borda, né? A gente não tem um acometimento franco aqui na parte mais proximal da unha, então é uma onicomicose subungueal distal também, eu diria até que ela tá com a lâmina ungueal tá com um aspecto esbranquiçado, poderia entrar também dentro do grupo de onicomicose branca superficial. E aí, por fim, só resta a alternativa D de dado, mostrando um quadro clínico de onicomicose proximal, né? Aqui, olha, próximo do nível da lúnula, né? Então, aqui a gente tem um acometimento proximal e essa é a resposta correta, tá? Então, a onicomicose subungueal proximal, ela não é um quadro clínico muito frequente, principalmente quando a gente fala de onicomicose causada por dermatófito, mas a gente tem uma condição bastante importante relacionada à onicomicose proximal, ela está muito ligada, né, e ocorre com maior frequência em pacientes imunodeprimidos, principalmente aqueles com pacientes HIV positivos, né? Então, esse seria um quadro clínico um tanto quanto mais específico, não é o quadro clínico principal, mas é uma forma aí que precisa ser caracterizada. Vamos para a questão número 2. Observe a macro e a micromorfologia da colônia, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de macro e uma imagem de micromorfologia de colônia de fungo. Este patógeno está frequentemente relacionado a qual quadro clínico? Então, está perguntando que tipo de doença esse fungo causa, né? E aí a gente tem algumas alternativas: dermatofitose, zigomicose, feoifomicose ou hialoifomicose. Então, primeiro ponto, né, até antes de pensar em qual é o nome do fungo, qual é o agente etiológico, seria interessante a gente fazer um descritivo aí das estruturas que a gente consegue observar nessas duas imagens. Então, na macromorfologia, a gente percebe aí uma colônia escurecida, é uma colônia que está meio verde musgo, né, então uma colônia escura e dá para perceber que é uma colônia filamentosa, né, não é uma colônia leveduriforme. Na microscopia, a gente tem presença de hifas, né? Essas hifas são septadas, a gente consegue ver um pigmento amarronzado nas hifas e a gente tem conídeos. Esses conídeos são conídeos que têm septos, então a gente consegue ver septos transversais e septos longitudinais. O formato desse conídeo lembra uma granada de guerra. Então, essas são as estruturas que a gente consegue observar, e mesmo que você não lembre que fungo é, ou não saiba que fungo é,
vai ser possível responder essa questão, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega sobre este fungo? Não necessariamente quem é este fungo, mas sobre este fungo é que se trata de um fungo filamentoso demáceo. Então, o fungo filamentoso demáceo é uma estrutura aí, é uma característica de um grupo de fungos, né, que vão fazer quadros clínicos diversos. Então, a gente tem que pensar que tipo de quadro clínico que os fungos filamentosos demáceos podem fazer, né? E o espectro de manifestações relacionadas a fungos filamentosos demáceos, ele não é tão grande assim. Então, a gente tem algumas possibilidades. O fungo demáceo pode fazer o quadro que a gente chama de feoifomicoses, também pode fazer cromoblastomicose e pode fazer micetomas. Esses são os quadros clínicos que estão relacionados aos fungos demáceos, né? Então, lembrando que feoifomicose, a gente pode ter desde feoifomicose superficial até feoifomicose sistêmica. A cromoblastomicose e os micetomas são micoses de implantação, né? Que, em geral, acometem tecido cutâneo e subcutâneo. Então, esse é o espectro, né? Esses são os quadros clínicos possíveis para um fungo filamentoso demáceo causar. E aí a gente tem um fungo filamentoso demáceo, mas, de novo, não está nem perguntando qual é o nome do agente etiológico, né? Está perguntando qual é o quadro clínico que esse fungo está mais relacionado. Vamos olhar as opções novamente, né? Então, aqui a gente tem um quadro de feoifomicose, na verdade, esse fungo ele é um agente causador de feoifomicose, mas as outras opções são dermatofitose, zigomicose e aloifomicose. Nem tem as outras opções de cromoblastomicose ou micetoma, tá? Então, dermatofitose, ela é causada por dermatófitos, e os dermatófitos são fungos filamentosos e alinos, então a gente não teria nenhum pigmento melânico ali para visualizar na imagem da macro ou da micromorfologia. Zigomicose é um quadro causado por fungos filamentosos que têm hifas sem septos ou com poucos septos, e ali na imagem a gente viu bastante septo. Tá? E aloifomicose não seria, porque a gente viu que o fungo era demáceo e as aloifomicoses são causadas por fungos hialinos, né? Então, não poderia ser nenhuma dessas outras alternativas, só resta feoifomicose. Lembrando que se tivesse aí uma cromoblastomicose ou um micetoma, ainda assim a gente daria preferência para feoifomicose, porque aí a gente teria que pensar quem é o fungo. E o fungo que está ali na imagem, ele é um agente frequente de feoifomicose. A próxima questão é justamente sobre o mesmo fungo e a pergunta é: quem é esse fungo, né? As opções são curvulária, alternária, exofiala e bipolares. Aqui vai ser puramente reconhecimento fotográfico, né? Então você precisa lembrar, olhar para esse conídeo, né? E lembrar qual é o fungo, qual é o gênero que está relacionado a esse tipo de conídeo, que tem um formato parecido com uma granada de guerra, tá? Então, o nome desse fungo é alternária. Vamos ver os outros agentes, né? Então, a curvulária, como o próprio nome diz, né? Ela tem um conídeo curvo, bem diferente do conídeo da alternária, não tem aqueles septos longitudinais, né? Então, só septos transversais. E a terceira célula do conídeo da curvulária, em geral, ela é maior do que as outras células, e é justamente essa célula que faz com que o formato do conídeo fique encurvado, tá? A exofiala é um fungo que tem microconídeos, então não tem aquele macroconídeo bonitinho que a alternária tem, então não tem, na verdade, nenhuma semelhança. E o fungo bipolares, ele até forma macroconídeos, mas o aspecto é bem diferente, ele também não vai ter septos longitudinais, né, e ele tem um formato de conídeo um pouco mais fusiforme. Então essas são as alternativas, né, e o porquê que elas não caberiam na resposta alternária. Então a alternária é o único fungo que vai ter esse aspecto de conídeo. Aqui nessa imagem não dá para perceber, mas são conídeos que formam cadeias, né, e ele tem esse formato de granada de guerra. E a questão número 4, também é uma imagem de fungo, macro e micromorfologia, e está pedindo para falar qual é o nome do agente etiológico, é só reconhecimento fotográfico também. As opções são Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum, Trichophyton schonlein ou Trichophyton tonsurans. Então, na verdade, a gente está falando do gênero Trichophyton, né? Pela macromorfologia, então vamos fazer aquele descritivo, né? Na macromorfologia aqui, a gente não consegue fazer uma descrição muito precisa, a única coisa que a gente consegue afirmar
tá? Que é uma colônia de fungo filamentoso, e essa colônia é hialina, né? Uma colônia filamentosa e hialina, uma colônia clarinha, meio begezinha. Na microscopia, a gente tem aí algumas estruturas que podem ser destrinchadas, que podem ser detalhadas. Então, a gente tem presença de hifas septadas hialinas, tem presença de conídeos, então alguns conídeos mais globosos, alguns conídeos fazendo aglomerados, alguns conídeos um tanto quanto mais elipsoides, tá? Então, diferentes tipos de conídeos aí, conídeo se desenvolvendo a partir da hifa, conídeo fazendo cachinhos, tá? E não dá para não notar a presença também de hifas espiraladas, hifas em espiral ou hifa em formato de gavinha, em grande quantidade a gente tem, inclusive, esse achado, tá? E aí o reconhecimento fotográfico que a gente tem que ter é justamente dessas hifas em formato de gavinha, que chamam bastante atenção na microscopia desse fungo e que essas estruturas podem nos levar para o diagnóstico de um Trichophyton mentagrophytes. O Trichophyton mentagrophytes, ele não é um fungo, ele não é o único fungo que faz hifa em gavinha, mas entre os dermatófitos, essa é uma condição bastante crucial para a gente conseguir fazer a identificação desse agente etiológico. Então, a presença de hifas espiraladas é, na verdade, um marcador para o gênero Trichophyton mentagrophytes. Aí, entre as opções, ele é o único que vai formar em grande quantidade essas hifas espiraladas. Então, não é um terrubrum, não é um schonlein e nem um tonsurans, tá? Aqui a gente já viu o terrubrum, né, algumas vezes, e você tem lá microconídeos em formato de lágrima. O Trichophyton schonlein, ele não vai formar conídeos, ele forma só o candelabro fávico, que são as hifas ramificadas dicotomicamente. E o Trichophyton tonsurans, ele tem um aspecto parecido com o do terrubrum, né, na sua microscopia, mas os conídeos não são tão uniformes quanto os conídeos do Trichophyton rubrum. Então tá aí o porquê que não é nenhum desses três. Vamos para a última questão. Aqui é um fungo, né, filamentoso demácio, e está perguntando o seguinte: qual é o tipo de conidiogênese observado na imagem? Tá? E as três opções: Cladosporium, Phyalophora e Rhinocladiella. Então, o que a gente consegue observar aqui nessa imagem é a presença, né, de conídeos. Esses conídeos, na verdade, a gente tem um conidióforo, né, aqui, e a gente tem os conídeos alongados, né, formando cadeias, um conídeo atrás do outro, né, então conídeo alongado formando cadeia. Essa característica de conídeo alongado formando cadeia, ela é muito ligada a um tipo de conidiogênese, né? Então aí de novo vai ser reconhecimento fotográfico, a gente precisa lembrar quais são os tipos de conidiogênese que a gente observa naqueles fungos que causam cromoblastomicose, né? E lembrar que essa é a reprodução ou a conidiogênese do tipo Cladosporium, tá? Então, a resposta correta aí é Cladosporium. Vamos ver as outras, né? Então, a reprodução do tipo Phyalophora, ela tem um conidióforo, né? Esse conidióforo é a própria célula conidiogênica, que é um tanto quanto inflada, né? Na ponta do conidióforo, a gente tem uma abertura, um opérculo, por onde os conídeos são liberados no ambiente e eles não formam cadeia, eles formam um aglomerado, lembra um vasinho de flor. Essa é a reprodução ou a conidiogênese do tipo Phyalophora. E a reprodução do tipo Rhinocladiella, ela lembra uma escovinha de limpar tubos, né? Então, a gente tem um conidióforo longo, reto, né? Em geral simples, e esse conidióforo, ele tem vários poros por onde os conídeos vão sendo liberados no ambiente. Esses conídeos, em geral, eles ficam grudadinhos por um tempo ali na ponta do conidióforo, na ponta e ao longo do conidióforo, lembrando, né? Fazendo um arranjo que parece uma escovinha de limpar mamadeira, ou o cabinho do rímel, né? E aí a gente pode tentar fazer uma analogia e falar que é uma Rhinocladiella. Então, essas são as três estruturas de reprodução, né, os três tipos de conidiogênese que a gente costuma observar nos fungos que causam cromoblastomicose. E, pensando na prova de título de dermatologia, sempre tem questão relacionada a esse tipo de estrutura que é observada nesses agentes etiológicos. Então, finalizamos mais um quiz. Espero que vocês tenham gostado. Se você tiver ainda alguma dúvida, pode colocar nos comentários, eu vou tentar responder. E siga a gente lá no Instagram, porque sempre a gente está postando esses quizzes e sempre comentando aqui no YouTube. Obrigada!